Oi crianças, tudo bem? A tia Tata tá aqui mais uma vez para falar para vocês mais uma história sobre a Bíblia. Mais uma vez uma história sobre como Jesus demonstrou humildade. Humildade é o nosso tema desse mês. Mas antes de começar a nossa lição de hoje, tia quer que vocês peguem duas coisas. Três coisas. Um caderno, um lápis, pode ser caneta, hidrocor e a Bíblia. A gente vai precisar da Bíblia hoje, tá bom? Vamos lá? 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Que bom que vocês pegaram. Vamos lá. Quem lembra do tema desse mês? Nós estamos falando sobre humildade. E humildade, a gente vai colar aqui. Humildade é colocar os outros em primeiro lugar, abrindo mão do que você acha que merece. Colocar os outros em primeiro lugar, abrindo mão do que você acha que você merece. Isso que é humildade. Humildade é sempre colocar o outro em primeiro lugar. E quando Jesus veio ao mundo, ele virou as coisas de cabeça para baixo para nos mostrar como é ser humilde. Jesus demonstrou a sua maior forma de humildade vindo ao mundo e morrendo na cruz para nos salvar de todos os nossos pecados, que temos muito, né? Nós fazemos muitas coisas erradas, muitas coisas que não agradam ao nosso Deus. E isso, Jesus nos salvou, morreu na cruz para nos livrar desse pecado, nos perdoar de todo esse pecado. E eu quero que você descubra comigo, nós vamos usar o lápis e o caderno, algumas habilidades que você tem. Vamos lá. Quem consegue escrever o seu nome completo? Você vai escrever aqui. Vamos lá? Vamos escrever todo mundo? Com essa mão é muito fácil escrever, né? Agora eu quero ver você escrever com a outra mão. Vamos tentar? É muito mais difícil, não é? Vamos lá, todo mundo junto. Meu Deus, que dificuldade. É muito difícil, não é? Olha só, depois você vai terminar de escrever. Agora, eu quero que você faça um desenho. Será se você consegue? Com a mão para trás. Todo mundo desenhando um coração. Vamos tentar? Olha o coração da tia. Ficou muito esquisito, não ficou? Mas é isso. A gente precisa descobrir as nossas habilidades, os nossos dons. E é muito importante isso. Esse é um desafio dessa semana. Nós vamos escrever coisas, algum plano, alguma vontade que a gente tem que a gente queria ser quando crescer. A gente quer ser, no caso, né? Eu quero ser médico, eu quero aprender a voar, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Eu quero ser jornalista, eu quero ser algum plano que você acha que você quer. Eu quero ser bailarina. Eu vou estudar para ser bailarina. Eu vou aprender a dançar muito. Vou assistir muitas aulas para aprender a dançar. Eu quero aprender a cantar. Eu quero aprender a tocar violão. Então eu quero que você pense em 3 coisas que você quer aprender. Escrevam isso. Vamos lá. 3 coisas. A maioria tem aí entre 6 e 12 anos. Vamos colocar assim. Então, eu quero que vocês escrevam. O que vocês queriam ser quando vocês tivessem 14 anos? O que vocês queriam aprender, já ter aprendido? Eu quero saber falar inglês fluente com 14 anos. Então tá, esse é um plano, vou escrever aqui. Com 18 anos e com 30 anos. Combinado? O que eu queria ser? Pode ser mais de uma coisa? Pode ser mais de uma coisa. Então, olha o desafio. A hora que terminar, eu quero todo mundo escrevendo esses desafios. E a tia vai perguntar depois. Vamos lá?
A nossa história hoje é a continuação do que a gente tem falado esse mês. Nós estamos estudando sobre quando Jesus veio ao mundo. Vocês lembram que teve a Páscoa esse mês? Esse mês foi o mês da Páscoa. E a Páscoa significa que Jesus veio ao mundo e morreu na cruz para nos salvar. Só que a Páscoa significa coisa feliz. A Páscoa não significa que Jesus morreu, e que sim, que ele ressuscitou, que ele está vivo. Ao terceiro dia, quando Jesus morreu, ele ressuscitou, ele tornou a viver, simplesmente deixou de estar morto e tomou vida de novo. Está vivo, ele está vivo. E aí, ele começou a aparecer para algumas pessoas. Apareceu para Maria Madalena, para Maria, para aquelas 3 mulheres. Depois apareceu para mais uns discípulos. E aí, o Cleópatas e outra pessoa e um discípulo estavam indo de Jerusalém para Emaús. E os dois estavam indo. Aqui ó. Os 2 discípulos estavam indo de Jerusalém caminhando. Jerusalém para Emaús. E no caminho de Jerusalém até Emaús tem 11 quilômetros. E no caminho eles estavam conversando sobre os últimos acontecimentos. E quais foram? Que Jesus tinha morrido e tinha ressuscitado. Nossa, ele morreu mesmo, só que ele ressuscitou e tal. E aí conversando, aí nisso apareceu outra pessoa, que era Jesus. Só que eles não reconheceram. Como assim, tia, não reconheceram Jesus? Eles não reconheceram porque Deus quis que eles não reconhecessem. Ele tampou a visão deles para que eles não reconhecessem que esse aqui era Jesus. E aí Jesus foi interagir, né? Jesus começou a dizer, o que vocês estão falando? Quem é esse? Aí eles olharam assim, coisa estranha, você não sabe que planeta que você vive? Você não sabe o que aconteceu nos últimos tempos? Pois é, Jesus, ele pregava o evangelho, tinha muitos seguidores, e aí prenderam ele, açoitaram ele, fizeram ruindade com ele, e aí colocaram ele numa cruz e ele morreu. Só que aí aconteceu que hoje, que era no dia da ressurreição, foram lá ver, as mulheres foram lá ver, embalsamar, passar perfume em Jesus, cuidar de Jesus, e aí ele não estava lá mais, ele tinha ressuscitado, ele tinha voltado a viver e ele apareceu para umas pessoas. Então Jesus está vivo. Como é que você não sabe dessa história? Aí só que aconteceu o seguinte, olha só, lá na Bíblia, por isso que eu quero que vocês abram a Bíblia. Abrir a Bíblia em Lucas 24. Vamos lá, pegue a Bíblia lá e abre em Lucas 24. 5 segundos para abrir. Peçam ajuda ao papai. Vamos lá? Lucas 24. Olha só. Quando Jesus perguntou o que eles estavam conversando, aí eles responderam, você deve ser, eles pararam e um deles, que é Cleópas, respondeu, você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas terríveis que aconteceram nesses dias. E aí Jesus falou bem assim, que coisas? E aí as coisas que aconteceram com Jesus, o Nazareno, ele era um profeta poderoso em palavras e em obras, mas os sacerdotes principais e os nossos líderes religiosos entregaram ele e condenaram e o crucificaram. E aí depois algumas mulheres foram, tá tudo escrito aqui, algumas mulheres foram lá e não viram mais Jesus, tinha desaparecido e Jesus está vivo. Só que aí Jesus falou bem assim, mas como vocês custam a entender e como demoram para crer em tudo que os profetas disseram nas escrituras? Jesus falou para os seus seguidores, os 2 homens. Ele falou bem assim, não foi profetizado que o Cristo teria de sofrer todas essas coisas antes de voltar à sua glória? Não tinha avisado isso lá no início
Lá em outras palavras, passagens da Bíblia, Deus já não tinha revelado que o Cristo ia ter que vir, sofrer, morrer na cruz. Como é que vocês demoram para crer essas coisas? Jesus estava falando para os seus amigos. Então Jesus citou para eles um texto após o outro, começando por Moisés e todos os profetas, e através das Escrituras explicou o que os textos diziam a respeito dele mesmo. A essa altura, eles já estavam 11 quilômetros conversando. A essa altura, eles já estavam chegando em Emaús. E chegando lá em Emaús, eles entraram dentro de uma casa e já estava ficando tarde. E aí chamaram Jesus para entrar. Aí Jesus falou: não precisa, eu vou continuar seguindo a viagem. Aí ele falou: não, dorme aqui com a gente, fica aqui, passe a noite aqui. Eles falaram. E aí foi lá, então tá bom, então eu vou ficar aqui. E aí eles continuaram conversando. E eles foram fazer uma refeição. Jesus pegou o pão e partiu. Quando ele partiu, ele agradeceu a Deus. Oh Deus, obrigado por essa refeição. No momento em que ele agradeceu a Deus, os olhos dos discípulos se abriram. E eles começaram a enxergar que Jesus era Jesus. Que esse homem que tinha andado 11 quilômetros com eles era Jesus, era o Filho de Deus, era aquele que eles estavam convivendo o tempo inteiro. Como assim? Esse homem é Jesus. Como eu não pude descobrir isso antes? Como a gente não percebeu que o tempo inteiro que ele estava falando com a gente sobre as profecias, sobre o que ia acontecer, sobre tudo lá antigamente, como a gente não cria, era Jesus o tempo inteiro. Que vergonha! E sabe o que eles fizeram? Eles foram correndo, eles andaram os 11 quilômetros de volta, os dois, voltaram rapidamente para encontrar com os outros discípulos e para contar para eles: adivinha quem eu vi? Eu vi Jesus, ele realmente está vivo, eu vi. Ele andou e contou para eles toda a história, que ele andou com eles até Emaús, que eles não conseguiram reconhecer, que ele agradeceu e eles voltaram correndo. E foi muito legal que eles puderam acreditar realmente que Jesus estava vivo. Jesus está vivo, e eles comemoraram, fizeram uma grande festa. Depois disso, Jesus apareceu mais vezes. Mas olha só, eles ficaram muito felizes porque eles puderam ver Jesus novamente, estar com Jesus novamente e confiar no que Deus tinha prometido, que Deus tinha prometido que ia vir o Salvador. E o Salvador veio, ele veio, morreu na cruz para nos salvar de todo o nosso pecado, de todas as coisas erradas que nós fizemos e fazemos até hoje. E ele veio e morreu na cruz. Só que ele não ficou morto não. Ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele ressuscitou e apareceu para um grande número de pessoas. Mais na frente na Bíblia vai mostrar para as quantidades de pessoas que Jesus apareceu para elas. Ele está vivo. Jesus está vivo. Ele não ficou morto não. Ele está vivo. E isso é um motivo de agradecer. É um motivo de sermos gratos, porque ele está vivo. E ele veio ao mundo para nos salvar de todo o pecado. E um dia nós vamos lá para o céu, morar junto com o nosso Pai. Ele nos prometeu isso. E a gente vai morar com Ele. E isso é uma grande esperança que temos. Nós fazemos planos. Eu não te dei o desafio de fazer os planos com 14 anos, com 18 anos e com 30 anos. O que eu quero ser o que eu quero saber fazer quando eu tiver 14 anos? Eu quero saber fazer bolo de chocolate. Escreva aí, que quando tiver 14 anos esse caderninho vai estar aí. E aí a gente vai ver se deu certo esse plano. Com 18 anos e com 30 anos. Eu quero que você anote isso. Então, o que a gente quer ser? Mas o coração da gente faz planos. Quem é que acha que a gente tinha um plano de ficar dentro de casa, de não ter culto lá na igreja, de não ir para a escola? Quem é que tinha esse plano esse ano? Ninguém, né? Parece, tomara, né?
Assim, ninguém tinha esse plano esse ano. E, infelizmente, mudou tudo. Aconteceu tudo diferente. Tudo diferente do que a gente imaginava. A gente tá tendo aulas aqui, em casa, tá assistindo as historinhas da Bíblia em casa, tá tendo culto em casa, tá tendo aula mesmo em casa, aprendendo, o professor online, tudo online, fazendo tarefas em casa, estudando somente em casa, sem sair de casa, sem ver o vovô, sem ver a vovó, sem ver outras pessoas, outros amiguinhos, sem nos ver presencialmente. Então, a gente tinha outros planos e mudou tudo. A gente pode fazer o plano, só que o plano de Deus é perfeito. Ele tem um plano pra gente, pra todas as pessoas. E o maior plano dele foi vir ao mundo para nos salvar. Mandar o seu filho amado, para vir ao mundo, para nos salvar. E ele, com isso, ele demonstrou ser humilde. E demonstrou que a gente pode aprender muito mais sobre ele. A gente pode sempre aprender mais coisas sobre Deus. A gente vai aprender muito mais coisas sobre Deus. E aí a gente precisa abrir o nosso coração para estar dispostos a aprender mais sobre Jesus, sobre Deus, sobre o nosso Salvador. E continuar descobrindo qual que é o seu grande plano. E outra coisa muito legal, que é confiar em Jesus. É confiar que nós fazemos parte do plano maior de Deus, do plano de Deus. Nós somos parte do plano dele. E é muito bom ser parte da história de Deus, não é? Ser parte dessa história linda. Ser parte aqui, da Bíblia. Nós somos filhos de Deus. Nós somos escolhidos de Deus. Nós viemos ao mundo porque Deus quis. Deus quis que você viesse ao mundo. Deus quis que eu viesse ao mundo. Deus tem um plano para a minha vida. Deus tem um plano para a sua vida. Vamos descobrir qual é o plano de Deus para nossas vidas, tá? Então, é o desafio. Vamos fazer planos e vamos ver se isso vai cumprir. Só que eu tenho uma coisa para te falar. Ore a Deus. Ore e fala assim, Senhor, qual que é o seu plano para a minha vida? Me fala o que o Senhor tem para mim. E aí Deus vai te direcionando, vai mostrando o caminho, vai andando com você durante todo o percurso. Ele vai juntinho com você, coladinho. Às vezes a gente não vai reconhecer que Ele é Deus. Às vezes a gente vai pensar que Ele é só mais uma pessoa andando com a gente pelo caminho. Mas Deus está ali, juntinho de você, andando com você. E deixa Deus fazer parte da sua história. Deixa Deus andar com você. Porque Ele tem o melhor plano para a gente. Ele tem o melhor plano que você possa imaginar para a sua vida. Porque Deus é perfeito. Deixa Ele entrar no seu coração. Deixa Ele entrar no seu coração e habitar nele. E ficar morando nele. Porque Ele tem um plano para você. Tá bom? Escrevam aí os desafios. E tia vai mandar uma atividade pro celular da mamãe. É uma atividade bem legal. É o jogo dos 7 erros. Pra gente descobrir quais são, como deveria ser e como é realmente. E aí a gente vai marcar os erros lá, tá bom? Olha lá. Então, a atividade, vamos relembrar. Escrever um plano para 14 anos, 18 anos e 30 anos, viu? Tá bom? Compartilhe com a tia, manda mensagem, tia, meu plano é esse. O meu plano é esse, tá? Manda mensagem pra tia. Outra coisa, tente fazer o desenho de novo, de costa, tá bom? Foi muito... Escreveu o nome com a outra mão. A tia começou a escrever, mas não terminou. Mas fica muito feio, olha só. A tia chama Isabel Tamires. Aí, façam isso. Foi muito bom estar com vocês mais um domingo. Um beijão. Fica com Deus, tá bom?